Olá, cidadão do reino, graça e paz. Que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Não vamos falar de Cristo hoje, nós vamos abordar um assunto um pouco polêmico, pelo menos assim, polêmica entre católicos e protestantes, que tem a ver a respeito da pessoa de Jesus e os seus irmãos. A Bíblia fala, né, dos irmãos de Jesus, tem um momento, um registro lá em Marcos, que Jesus estava dentro de uma casa, estava ensinando, né, o Evangelho, e aí chega Maria com os seus irmãos, assim que está expresso na Bíblia, com os seus irmãos para falar com Jesus, chamam Jesus. Né? Aí então tem essa controvérsia entre católicos e protestantes se eram irmãos ou não realmente de Jesus Cristo. Mas eu vou trazer 4 teorias a respeito dessa questão, né, sobre Jesus e seus irmãos. Mas antes de falar dessas teorias, eu gostaria que você nos ajudasse a fazer com que esses vídeos pudessem chegar a outras pessoas. Você pode fazer isso curtindo o vídeo, porque o YouTube, quando os vídeos são curtidos, ele entende que tem uma certa relevância ali e que pode ser distribuído para outros. Ele mesmo faz essa distribuição. Faz pouca, mas faz, né? E outra forma é você mesmo compartilhar ele. Então, terminando o vídeo, se você gostou, compartilha com seus amigos. No botão compartilhar, ele pode dar a opção de compartilhar no YouTube, no Facebook e outras plataformas, tá certo? Esteja nos ajudando, porque isso é uma missão de ensinar sobre Jesus, proclamar Jesus, fazer Jesus cada vez mais conhecido. Eu sou daqueles que acreditam que se Jesus for mais conhecido, vai ser mais amado, vai ser seguido, né? Mas vão crer nele, porque não tem como não se apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo, pelo que ele foi, pelo que ele é, né? Não só por ser Senhor e Salvador, mas por ser também um grande mestre, uma pessoa amorosa, maravilhosa, que quando esteve aqui na Terra fez o bem e ainda faz o bem até hoje, como o Senhor eterno e todo-poderoso, certo? Agora vamos falar de Cristo e sobre essa questão dos seus irmãos. A primeira teoria que existe é uma teoria que não tem a ver muito com o campo religioso, o campo da fé. É uma teoria pautada pelos historiadores, pesquisadores de instituto de fé, porque esses historiadores e pesquisadores precisam fazer uma análise isenta da religião, isenta de fé, de forma mais científica. O que eles defendem? Eles defendem que José e Maria tiveram 7 filhos. Jesus é o filho primogênito, o primeiro filho, e aí depois José e Maria tiveram mais 6 filhos. Ao todo seriam 5 homens e 2 mulheres. E aí, nesse caso, Jesus teria nascido de uma concepção biológica mesmo, de uma relação sexual de José e Maria, não teria concepção divina nenhuma, né? Jesus seria uma pessoa normal como qualquer pessoa, e José e Maria também um casal normal como qualquer pessoa que tem filhos, né? Então essa teoria não parte do pressuposto religioso, do pressuposto da fé. Existe uma teoriazinha louca ligada a essa da primeira teoria, que essa primeira teoria ela é, digamos assim, a mais, entre pesquisadores, mais divulgada. Mas sempre surge polemista, aquela pessoa, né, que às vezes quer ganhar mais visualizações nos seus vídeos ou nos seus livros, aí polemiza certas coisas. E uma das polemizações que alguns têm feito dentro dessa primeira teoria, que ela é digamos assim, um fiozinho, né, que corre dentro dessa primeira teoria, é de que na verdade é o seguinte: Jesus ele teve um nascimento, né, por parte de Maria, seria filho somente de Maria, não de José, porque na verdade Maria teria sido estuprada. Né? Então, dentro dessa questão de Maria ter sido uma jovem abusada, estuprada por outra pessoa, é que fica aquela situação no Evangelho de que José ficou receoso, né, de querer casar ou não, de querer realmente tomar como mulher Maria ou não, né? Até que ele foi convencido a pegar a Maria, né, e tê-la como sua esposa de fato, né, assumir, e torna-se assim pai legal de Jesus. E essa questão é importante expressar, a questão da legalidade, né? Não com a questão de que se Maria foi estuprada ou não. A questão da legalidade é o seguinte: na antiguidade existia uma questão que acontecia muito, é o seguinte: um soldado romano, por exemplo, ele ia para uma batalha, para uma guerra, e lá tinha relações
né, com mulheres, seja consentido ou não, tinha relações com as mulheres, nasciam filhos e, na maioria das vezes, esses soldados não reconheciam os filhos. E aí, então, os filhos ficavam sendo filhos bastardos. Quando o soldado, né, ou qualquer outra pessoa, reconheceu o filho, ele se tornava um filho tanto biológico quanto também legal. No caso, né, de aquele que não quisesse reconhecer, ficava sendo filho biológico, mas não legal. Agora, existem outros casos, por exemplo, de alguém que contraía matrimônio com uma mulher que já tivesse filhos, aí ele podia, como padrasto, né, também reconhecer como seu filho. Então, ele se tornava pai legal daquele filho que não é filho biológico dele. Essa questão é importante porque nós vamos falar mais para frente sobre isso. No caso dessa primeira teoria, então, no caso aí Jesus, né, e os outros filhos seriam filhos biológicos, por não ter sido uma concepção divinal, e filhos legais, filhos reconhecidos. Né? No caso do estupro, né, que é essa teoria louca, que fazem para polemizar, para ganhar mais visualizações, diz que Jesus foi, né, nascido dessa concepção de fruto de um estupro, e aí José ele assume legalmente Jesus. Né? Mas a maioria não aceita essa teoria. Agora sim, a segunda teoria é uma teoria que já parte do pressuposto da fé, ela é interpretada principalmente pelos católicos. Os católicos é que aceitam essa segunda teoria, porque foi eles que a criaram desde lá de Jerônimo, lá no século IV, né? A proposta da teoria é o seguinte, é que, na verdade, não era o irmão de Jesus. Porque o Jerônimo, se você lembra dele ou se você não conhece, ele foi tradutor da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Então, aquela Bíblia Vulgata latina, como é conhecida, né? É uma tradução de Jerônimo. E como tradutor e intérprete também das Sagradas Escrituras, ele viu que a mesma expressão usada para irmãos também foi usada em outros textos na sua época para se referir também a primos. Então, seriam, na transliteração, palavras muito próximas uma da outra. E aí, então, dentro de uma concepção teológica de que Maria não só teve a concepção virginal, mas também permaneceu virgem, então essa teoria trabalha essa hipótese do seguinte: Maria teve Jesus Cristo de uma concepção divina, não é? E por conta dessa concepção divina, José, ele só é pai legal, né? Ele assume Jesus como seu filho. Jesus, né? Depois de nascido, o casal resolve não ter mais relação nenhuma. E aí, né? Jesus seria filho único dos dois, sendo que filho biológico de Maria e filho legal de José, mas eles não teriam outros filhos, e aqueles que são chamados de irmãos, na verdade, seriam primos, filhos de outros, de parentes, né, que ali tinha uma certa convivência com Jesus Cristo. Essa é a teoria católica muito aceita, mas existe uma terceira teoria também, que também é aceito por um ramo do catolicismo, que é um ramo mais voltado para as pesquisas, né, mais preocupado, né, em fazer essas leituras mais modernas e tal. Então, a terceira teoria é o seguinte, é de que Jesus nasceu por concepção divina, né, biologicamente de Maria, e os irmãos que a Bíblia fala seriam meio-irmãos de Jesus no sentido de legal, porque quando Maria teve Jesus, José, né, assume Jesus legalmente. E aí agrega Jesus aos outros filhos que ele já teria. Aí nesse caso, né, a teoria lá, a primeira, dizia que Jesus seria o primogênito e o mais velho da família. Nessa terceira teoria, Jesus ele seria, na verdade, o filho mais novo. Só que legal, né, no sentido somente do José. José já teria vindo para o casamento com Maria de uma outra relação. Ele tinha tido uma outra relação antes e tido filhos na outra relação. Teria tido, né, 6 filhos na outra relação. Assim, uma coisa que eu esqueci de comentar logo no começo é de que todas as teorias, todas elas partem do pressuposto de que Jesus teve mais 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Isso é a teoria de quase todos,
baseados em textos apócrifos, pseudepígrafos, textos que é considerado pelos pesquisadores como livros históricos, né? Então, todos eles trabalham com essa teoria de que ao todo são 7, Jesus mais 6, né? E, então, nessa terceira teoria, José veio para a relação com Maria já com 6 filhos, não é? E aí, quando Jesus nasce de Maria, né, o José não vai ter mais relações nenhuma com Maria, preserva ela, assume Jesus, e Maria não só concebe Jesus espiritualmente, né, uma concepção virginal, mas permanece virgem também, pois não teve mais relações, né? Essa terceira teoria também é aceita pelos católicos, porque também defende tanto a virgindade da Maria no nascimento de Jesus, quanto na continuidade, né, de Jesus, da vida de Maria, né? Então é uma terceira teoria, né, que é uma teoria até interessante, né? Alguns têm algumas bases para defender isso aí, baseado em alguns textos apócrifos, mas são textos muito vagos, que aí é uma ginástica de interpretação, sabe, para defender essa teoria. Agora sim, existe a quarta teoria, que é essa sim, é aceita pelos protestantes, os católicos não aceitam ela, né? Nem os historiadores, claro, né? Porque também parte do pressuposto da fé e da revelação bíblica. Ou seja, a quarta teoria defende que Jesus ele nasce de uma concepção virginal, pelo poder do Espírito Santo, né? É o primeiro filho de Maria, só que aí José, claro, ele reconhece Jesus legalmente, né? E como casal, né? Ou seja, José e Maria, por ser um casal, então eles vão seguir a sua vida normalmente depois disso. Depois de Maria ter concebido Jesus, como um casal, eles vão ter relações e vão ter outros filhos. Nesse caso, na quarta teoria, nós defendemos então que aqueles irmãos que a Bíblia registra são de fato irmãos de Jesus, e Jesus é o mais velho da família, seriam mais 6 filhos, né, que Maria teve. Então, nessa teoria, ela só teve, né, a concepção virginal, né, com a sua virgindade no poder do Espírito Santo, mas depois não, depois ela tem relação normal e vai ter os irmãos, né, de Jesus normalmente. Essa teoria ela é defendida pelos protestantes, não é reconhecida pelos católicos, muito menos pelos historiadores, por crer, né, na revelação bíblica e na concepção virginal de Jesus Cristo. E aí esses irmãos de Jesus, como os textos deixam para nós evidentes, eles no primeiro momento eles se escandalizam com Jesus. Nessa mesma passagem que eu falei de que Maria e seus irmãos, né, vão atrás dele, né, para conversar com ele, o texto fala de um certo escândalo que eles têm. Por quê? Porque até os 30 anos Jesus viveu uma vida muito normal. Jesus ele não se revelou durante 30 anos. Então ele tinha uma vida normal com seus irmãos, com seus pais, né, trabalhando, fazendo tudo normal, sem fazer milagres, sem mostrar sabedoria, né, espiritual nenhuma, vivendo assim, realmente bem normal. Quando Jesus então iniciou o ministério, aí eles ficam achando estranho. Aí de onde é que vem essa sabedoria? De onde é que ele fica, né, usando essas autoridades para perdoar pecados? Então, por conta dessas coisas, eles ficaram meio assim com Jesus no começo. Mas, conforme o tempo foi passando, depois que Jesus morre, ressuscita, parece que esses irmãos creram em Jesus como Senhor, como Salvador, né? E aí existe, né, a ideia, a tese, de que um desses irmãos, que é o Tiago, todos, né, historiadores, pesquisadores reconhecem que um dos irmãos de Jesus era chamado de Tiago, ele possivelmente virou uma liderança na igreja primitiva. Então, você tem Atos capítulo 15, onde tem uma reunião ali de apóstolos discutindo questões, né, sobre o que os gentios deveriam fazer ou não. Uma das palavras finais que é dada ali é pelo Tiago, e o texto mostra ali que ele tinha uma certa proeminência, uma certa liderança na igreja primitiva. E possivelmente, que aí não é unanimidade, não é consenso para todos os pesquisadores bíblicos, mas possivelmente esse Tiago de Atos 15 é o irmão de Jesus. Assim como também, não é unanimidade nem consenso, mas existe ali também a tese, a possibilidade de que a epístola de Tiago
seria também escrita pelo irmão de Jesus. Ele fala no início da epístola isso, né? Mas você sabe, né? Alguns pesquisadores, né, vão mais com metodologia do que com fé na leitura bíblica, então eles não têm totalmente certeza se seria realmente um dos irmãos de Jesus. Mas existe essa grande possibilidade e é assim, né? Na nossa teoria evangelical, protestante, seria o irmão biológico de Jesus, né, por ter nascido de Maria, irmão legal por, né, ter sido reconhecido por José, e eles vieram a crer em Jesus e até assumir postos de liderança na igreja primitiva. Essa é as teorias, né, sobre Jesus e os seus irmãos. Espero que tenha ficado claro para você essas teorias. Se não ficou, né, tão claro assim, se ficou alguma dúvida, bota nos comentários aí a sua dúvida para nós, para que a gente possa responder. E também, você, se quiser ajudar o nosso canal, você pode fazer propostas de vídeos, tanto sobre Jesus como qualquer outro assunto de Bíblia e teologia. Não vai me perguntar aqui sobre geografia, sobre qualquer outra coisa, que eu não vou saber responder. Mas no campo da teologia, no campo da Bíblia, a gente pode, né, buscar respostas e assim você contribui para que a gente traga outros temas também para o nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Vamos falar de Cristo.